Olá, pessoal. Estou de volta aí para mais uma série de vídeos e com algumas melhorias também. Consegui um microfone melhor. Estou adicionando aqui uma webcam para a gente ter uma interação um pouco melhor também. E aos poucos eu vou me adaptando aqui, vou ajustando alguns detalhes. Hoje eu estou usando um software novo aqui para gravação, o OBS. Então, estou me adaptando aqui. Tem alguns comandos que eu preciso aplicar para troca de cena, né, troca de tela e etc. Mas aos poucos eu vou me adaptando e as coisas vão fluindo um pouco melhor. Então, qual que é a ideia de hoje? Hoje eu vou começar uma nova série focada em deploy, em implantação, de uma funcionalidade em específica conhecida como VSX. Então, para quem não sabe, hoje dentro do portfólio de suítes da HP Aruba, nós temos basicamente duas funcionalidades de virtualização. Então, uma é mais focada para a camada de acesso, que chama VSF, e a segunda, que é o tópico aqui do vídeo de hoje e dos próximos, se chama VSX. Então, a gente acaba aplicando essa funcionalidade em cenários onde eu tenho core, distribuição, data center e etc. Mas fiquem tranquilos que eu vou entrar mais no detalhe aqui em seguida. Pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe. Eu trabalho na área de redes há mais ou menos 13, 14 anos. Eu já passei por diversas áreas, de suporte, fiquei um bom tempo em implantação e atualmente, nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu atuo na área de pré-vendas. Então, olho muito a parte de arquitetura, design, etc. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, quiserem fazer uma conexão, fiquem à vontade para encaminhar um convite aí pelo LinkedIn. Eu vou deixar o link aqui na descrição e a gente pode ir interagindo, inclusive fiquem à vontade para sugerirem novos vídeos. Bom, então vamos começar aqui com o cenário de hoje. Deixa eu chavear aqui para o meu PPT, para minha apresentação. Então, pessoal, antes de eu realmente começar a aplicar as configurações, a gente precisa conversar um pouco sobre design, sobre arquitetura. E o porquê disso? Pelo menos no cenário aqui Brasil, eu vejo muitas situações onde o cliente, principalmente lá na ponta, ele não entende muito qual é a vantagem de eu utilizar ou o VSF ou o VSX. E se a gente comparar com outros fabricantes, eu também tenho essas duas variáveis. E um outro ponto importante também é que existe um legado bem grande é, de como a gente tratava essa situação no passado. Então, se a gente observar aí parte de core, data center, de clientes até de médio, grande porte, eles normalmente utilizavam o que a gente conhece hoje como VSF, que é a clusterização de todos os equipamentos em uma única unidade lógica, tá bom? E isso tem várias desvantagens para os cenários atuais. Então é isso que eu quero explicar um pouco para vocês hoje, antes da gente realmente começar a implantação em si, a parte de configuração. E eu vou dar base aí até para vocês entrarem nesse tipo de discussão no futuro. E obviamente a gente tem várias variáveis, mas é bom que fique transparente para vocês esses possíveis cenários. Então vou começar aqui pela apresentação. Deixa eu pegar o pointer aqui, fica mais fácil da gente conversar. Então, antes de tudo, é importante que todos saibam que basicamente existem três planos dentro de um switch. Isso é universal, tá, pessoal? Pode ter alguma variável ou outra, eu desconheço, mas esses são os planos principais que são responsáveis pelo encaminhamento de frames ou de tráfego dentro do ambiente. Então, o que, que nós temos dentro de um equipamento? Primeiro, eu tenho o que a gente chama aqui de data plane. Então, o plano de dados seria, entre aspas, o plano mais importante, né? Que é onde eu consigo, basicamente, encaminhar as informações dos dispositivos finais para o switch. Aí vice-versa aqui, né? Então, toda entrada e saída do data plane. Eu tenho também o management plane, é um plano de gerência. Então, esse plano aqui, ele é um plano apartado e ele é responsável pela parte, obviamente, de gerência.
e tudo que a gente fizer a nível de configuração. E por último, eu tenho o que a gente chama de control plane. Então, o control plane é onde eu tenho os processos do switch. Então, imaginem um sistema operacional, um Windows, por exemplo, que é o que eu estou utilizando aqui. O Windows ele tem vários processos que são responsáveis por controlar várias aplicações dentro do meu computador aqui, né? Dentro do meu OS. Então, o control plane é basicamente a mesma coisa. Então, eu vou ter processos destinados a switching, a roteamento, a segurança e etc. Então, o primeiro ponto é isso. É importante que vocês saibam que que existem, na verdade, esses três planos dentro de um switch. Então, vamos entrar um pouco mais no detalhe, né? O que cada um faz. Eu já comentei com vocês que o data plane é responsável, então, por enviar e receber os frames dos dispositivos finais. O que é importante destacar aqui? O data plane ele utiliza o ASIC do equipamento. Então, eu já passei por isso, pessoal. A gente sempre lê o datasheet do equipamento e normalmente tem lá, olha, esse equipamento aqui, ele é um equipamento novo, ele tem um ASIC melhor, ele evoluiu e etc. E no passado eu sempre ficava com dúvida, mas putz, qual que é a vantagem, né, por exemplo, de um fabricante como a Cisco, a HP Aruba e etc., fabricar o seu próprio ASIC em alguns cenários? Então, o ASIC ele é responsável por isso, né? Então, imagine que a gente pode dizer que ele é um CPU, onde ele vai receber todas essas informações do data plane e vai processar isso de uma forma muito mais rápida. Então, hoje eu tenho duas opções dentro de um switch. Ou eu processo isso via ASIC, ou eu processo os frames via software, que é um caminho muito lento, tá bom? Obviamente, o ASIC ele não é um recurso infinito. Então, dentro de um design de um equipamento, de um switch, ou seja lá o que for, um gateway, etc., eu tenho que desenhar os meus processos e como o meu plane, né, do equipamento vai se comportar baseado nas limitações que eu tenho dentro de um ASIC. Bom, então o ASIC ele é muito importante por isso. Ele vai processar os frames de forma muito rápida. Quando a gente parte para o control plane, o que começa a ficar interessante aqui que a gente precisa saber também. Então, eu já expliquei um pouco sobre os processos que eu tenho dentro de um control plane. A gente pode pegar o de roteamento, por exemplo. Então, o que acontece? O tráfego é enviado para o data plane. O data plane ele vai consultar o control plane e vai perguntar, bom, esse frame aqui, ou aí já um pacote L3, ele precisa ser roteado ou não? E aí o control plane vai tomar essa decisão com base no processo de roteamento ou com base no processo de switch, se for encaminhamento de frame. Então acontece isso. Um exemplo legal é a questão da ACL. Então, o que acontece com uma ACL dentro desses equipamentos? Imagine que eu tenho lá uma ACL com 1000 linhas. Se eu fosse injetar essa ACL dentro do ASIC de forma instantânea, provavelmente eu ia sobrecarregar ele ou eu não estaria utilizando ele de forma inteligente, porque eu não sei se eu realmente vou consultar essas 1000 linhas de forma constante. Então, o que acontece nesse caso? Quando uma CL dessa de 1000 linhas dá hit em uma linha, algumas vezes, depois de um tempo, o equipamento entende que essa é uma linha que está sendo consultada com uma certa frequência e ele insere essa CL ou essa linha para ser processada via ASIC. E aí esse tráfego, né, esse processamento ou essa leitura de segurança, de regras, passa a ser executada de forma muito mais rápida. Então, em teoria, o data plane e o control plane eles têm uma certa ligação. Não em todos os serviços, mas em alguns sim. Bom, e entrando no detalhe do management plane, o que é importante que vocês entendam aqui? O ponto principal aqui, na minha opinião, é a questão de isolamento. Então, imaginem que isso aqui é um container, data plane. Esse é um outro container, o control plane. E eu tenho esse último container de gerência. Então, se esses dois primeiros containers forem afetados de alguma maneira, a ideia é que esse terceiro não seja.
tá bom? Então, pô, aconteceu um broadcast storm na rede. A tendência é que eu tenha esse container separado e ele não seja afetado com o alto CPU do equipamento. Porque, em teoria, esse container tem uma reserva garantida de hardware dentro desse switch. E o outro ponto importante também do Management Plane é a segurança, né? Então, através dele, eu posso isolar todo o tráfego de acesso ao switch, de gerência, etc. E eu evito que os outros planos tenham acesso a ele. Eu estou falando todos esses pontos, pessoal, parece que não faz muito sentido ainda para o tópico. Mas daqui a pouco tudo vai começar a se encaixar e vocês vão entender onde eu quero chegar. Então vamos avançando aqui, né? Então, primeira coisa que para mim é o mais importante antes de começar as configurações do VSX é a gente conversar quais são as diferenças entre o VSF e o VSX, que são as duas tecnologias existentes hoje no portfólio do HP Aruba. Com essa base, vocês podem começar a sugerir algumas opções mais viáveis ou mais corretas com base em cada um dos projetos. Do lado direito, eu montei uma topologia bem simples aqui, só para ficar um pouco mais visual. Então aqui embaixo eu tenho o VSF e aqui na parte de cima eu tenho o VSX. Então observem que eu estou posicionando uma tecnologia na camada core e uma outra tecnologia na camada de acesso. Então esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. O VSF, a sua essência ali, ele foi desenhado para ser posicionado na camada de acesso. Bom, e aí tem alguns pontos do porquê que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então esse é o primeiro detalhe que vocês precisam se atentar. E o principal motivo, na minha opinião, é que eu consigo, em teoria, gerenciar, por exemplo, todos esses 5 suítes através de um único IP. Ou seja, o plano de gerência é unificado aqui. E, na verdade, pessoal, o plano de gerência, controle e dados, no caso do VSF, eles são unificados. E isso pode ser um problema em alguns cenários de core. Por quê? Se eu tenho os 3 planos unificados, significa que alguém tem que comandar isso aqui. E isso, consequentemente, vai afetar em questões de latência e em outros pontos que eu vou comentar a seguir. Então esse é um primeiro detalhe, né? Por que, que ele é posicionado na camada de acesso e o porquê talvez eu não deveria utilizar ele numa camada de core, por exemplo. Eu coloquei uma exceção aqui, que é o seguinte. Conheço vários cenários hoje que usam VSF na camada de core, mas normalmente são cenários de pequeno porte Brasil, tá, pessoal? Então, cenário de 15 suítes, 20 suítes, não vejo problema a gente utilizar o VSF como core, desde que o cliente esteja ciente de algumas limitações que eu vou ter nessa camada utilizando o VSF. Então, de novo, não é uma regra, tá? É uma boa prática. Então, sempre que possível, tentar usar VSX dentro de um ambiente de core distribuição data center. Se não for possível ou não existir necessidade com base no tamanho da rede, a gente pode usar o VSF sem nenhum tipo de problema. Então, começa agora as variáveis, né? O que vocês já percebem aqui nesse desenho? Eu tenho vários equipamentos dentro desse fabric que a gente chama. E aí o mercado conhece como stacking, aí tem vários nomes aí, cluster que a gente pode utilizar, mas no final do dia é um fabric de equipamentos. Detalhe do VSF, então eu posso ter até 10 suítes dentro de um mesmo fabric, ou seja, 10 suítes sendo gerenciados por um único IP. Isso depende da família, tá, pessoal? Vai ter família de suítes que suportam 8 suítes, outras 10. Então é bom dar uma consultada. E um ponto importante aqui, diferente do VSX, a gente consegue misturar, fazer um mix de equipamentos de uma mesma família. Então, um exemplo, eu tenho um equipamento que se chama 6200. É uma família. Dentro dessa família eu tenho equipamentos de 24 portas, de 48, de 12 portas. Então, com PoE, sem PoE, eu tenho várias opções. Nesse cenário do VSF, eu posso misturar um equipamento de 24 com um de 48, com um de 12, e eles vão formar uma única unidade lógica. Com o VSX eu não consigo fazer isso, mas depois a gente entra
no detalhe do VSX. Um outro ponto importante é que eu tenho um conceito aqui de commander dentro do VSF. Então é o que eu comentei anteriormente, né? Tráfego de controle, né? O plano de controle de dados e de gerência são unificados no VSF. Então alguém tem que comandar isso. Então eu vou eleger um switch para controlar essas informações e disparar para o restante da pilha. E eu posso selecionar um commander backup. Então, caso o principal entre em falha, um segundo assume essa função. Bom, isso limita em algumas situações. Eu vou comentar em uma aqui. Já comentei sobre latência, né? Que é uma limitação que pode acontecer nesse cenário. Uma outra situação que pode acontecer é quando você vai fazer uma atualização de software. Então, nesse cenário, quase sempre, pessoal, todos os switches da pilha rebootam do Fabric. Tem uma variável que é quando a gente vai instalar um hotfix no equipamento. Então, o hotfix ele faz o quê? Ele entra no control plane, lembra do control plane, e ajusta um serviço específico do control plane, por exemplo, roteamento. Ele rebuta esse serviço em específico sem necessidade de reiniciar o switch. Então, nesse cenário, eu não rebuto a pilha. Nos outros cenários, eu tenho um reboot da pilha. Tá bom? Isso para um core pode ser um ponto ruim. Imagine você ter que rebootar o switch core ao mesmo tempo e eu não conseguir segurar a parte do tráfego da rede enquanto um dos equipamentos reinicia. Então tem que se atentar a isso. E por último, ele foi destinado aqui para funcionar no modo, estou chamando aqui de plug and play. Mas basicamente, pessoal, se vocês tirarem esses switches de acesso hoje da caixa, fizerem a conexão física, quando vocês ligarem, o cluster é formado de forma automática, o Fabric. Então, por que isso? Imaginem que eu posso ter cenários aqui onde eu vou ter 300 switches para instalar, pessoal, para fazer stack. Então, imagine a complexidade se eu precisasse ir no detalhe na linha de comando para ativar o VSF, fazer ajuste, etc. Então, a ideia é que seja algo simples, fácil, rápido e escalável para a gente aplicar aí na camada de acesso. Então, esses são os detalhes do VSF. Nós não vamos configurá-lo hoje. Talvez eu faça algum vídeo aí no futuro, mas é muito simples, não tem muito assim o que configurar. Então a ideia é a gente falar um pouco de VSX. Então vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre o tópico de hoje, né? Quais são as características então do VSX? Eu já comentei que ele é bastante utilizado na camada de core, distribuição e data center. Por quê? Porque ele tem características específicas que a gente consegue alguns benefícios quando posicionados nessa camada. Por exemplo, latência. Então, qual que é a primeira diferença? Como o plano de dados, aí, controle e gerência são separados, em teoria, eu consigo disparar esses frames, esses pacotes, de uma forma muito mais rápida. Porque os controles são independentes, eu não preciso ficar avisando todo mundo que está no meu cluster do que eu vou fazer. Então eu tenho essa autonomia, né? O switch tem essa autonomia de fazer isso por si só, e isso, consequentemente, diminui muito a latência da rede. Então, por isso que ele é posicionado nessas camadas. Esse é um dos pontos. Um outro detalhe aqui que vocês provavelmente já estão observando é que eu só posso ter 2 switches dentro de um cluster de VSX. Então aqui embaixo eu tenho vários, né? Posso ter até 10, dependendo da família de switches. E aqui em cima eu só posso ter 2. Então esse, pessoal, pode ser um limitador, principalmente em cenários de core colapsado, onde o cliente ele tem um ambiente ali de pequeno, médio porte, e ele precisa conectar os uplinks de acesso e conectar mais alguns servidores, e aí ele precisa de 3 suítes, por exemplo. 3 suítes atenderia. Então, nesse cenário, talvez o VSF encaixe um pouco melhor, tá bom? Mas lembrando também que eu tenho suítes modulares, igual desse desenho aqui, que poderia atender essa necessidade dos 3 suítes. Bom, continuando aqui. Aonde eu vejo boa parte da confusão é quando a gente fala que o plano de dados, principalmente o de controle de gerência, são planos separados. Isso significa, em teoria, que
cada equipamento tem seu próprio IP, né, e você vai fazer a configuração de cada um dos equipamentos de forma separada. Coisa que não acontece no VSF, onde eu entro no IP único e através desse IP eu configuro de forma automatizada todos os membros do Fabric. Então é aqui que causa pânico, pessoal. O cliente às vezes não tem um conhecimento muito avançado sobre a funcionalidade e ele já fala, não, pode parar, vamos seguir com o método mais tradicional, mais padrão, isso vai dar muito trabalho para a gente configurar, gerenciar, e é isso que eu quero mostrar hoje, que é o inverso, facilita e muito em vários aspectos. Então, a gente vai ver durante as configurações nos próximos vídeos que eu consigo, por exemplo, sincronizar a configuração de forma avançada. Ele é muito inteligente em alguns aspectos e a gente vai avançando aqui, conversando melhor sobre. E um outro ponto também que eu sempre vejo essa dúvida é que o cliente imagina que do ponto de vista lógico, esses switches de acesso eles vão enxergar esses equipamentos de forma separada, mas não. Tá? Do ponto de vista de camada 2, que é o que está acontecendo aqui nessa lag, esses switches eles enxergam um único elemento lógico aqui em cima. Tá bom? Então isso é importante. E como a gente faz isso? Aí a gente faz via multi-chassis lag. Então, via multi-chassis lag, esses equipamentos de acesso entendem que ele está se conectando a uma única unidade lógica. E do ponto de vista de L3, que é uma outra vantagem, eles atuam de forma independente aqui, unicast. Então isso permite várias manobras, tá bom? Bom, o que mais eu tenho para falar aqui com vocês? As configurações são granulares, isso eu vou mostrar na prática. E a última coisa que eu queria destacar é a questão de atualização. Então imagine um cenário aqui, onde eu tenho 100, 200 switches de acesso conectados a esse cluster, esses dois equipamentos. Dessa mesma maneira aqui, imagine que isso aqui é um rack, a camada de acesso, e eu tenho mais 50 racks igual a esse, ou 30 racks, subindo com 2 uplinks. E eu preciso atualizar essas caixas. No cenário do VSX, o que acontece? Essas caixas sincronizam as informações de tabela ARP, tabela MAC, processos e etc. entre elas. E eu tenho um modo orquestrado dentro do VSX, onde, de forma automatizada, o switch carrega a atualização, ele imputa aqui, envia um sinal para uma caixa rebootar primeiro, a outra caixa, em teoria, vai assumir todo o tráfego da rede, ela volta, faz o recover do tráfego e manda um sinal para outra caixa rebootar, e a partir desse ponto essa caixa assume todo o tráfego, a segunda caixa volta, e a partir daí eles sincronizam as tabelas, e as duas pernas do lag voltam a funcionar 100%. Então percebam que nesse caso, eu praticamente não tenho parada de rede. Parada é zero, mas se for bem orquestrada. Então essa é uma das grandes vantagens também de quando eu tenho o tráfego de controle, gerência separados. A gente consegue fazer essas manobras mais inteligentes. Bom, espero que tenha ficado claro essas principais características e isso vai ajudar principalmente a galera aí de pré-vendas a posicionar de forma melhor as tecnologias, essas duas, tá bom? Para fechar, pessoal, vamos conversar um pouco dos componentes e aí eu vou rapidamente mostrar como vai ser o cenário de configuração e aí eu vou parar o vídeo e a gente continua num próximo, para não ficar muito longo. Então aqui vamos focar no VSX, né? Quais são os componentes dele? Eu tenho um elemento que chama ISL, que são conexões físicas, que é o Inter-Switch Link. E o ISL ele é utilizado para sincronizar informações entre as caixas, tabela MAC, tabela ARP, roteamento, se necessário, serviços e etc. E em casos de split, principalmente, eu consigo trafegar o tráfego via ISL. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui a camada de acesso, né? Eu tenho duas conexões, cada uma indo para um dos equipamentos. Imagine que essa conexão aqui falhou. Então ela caiu. E, por algum motivo em específico, eu preciso sair pelo equipamento da direita. Isso pode ser pelo roteamento que eu vou falar em seguida.
Então, o tráfego ele vai ser destinado pela única interface disponível, chega no primeiro equipamento, o equipamento olha e fala, bom, o roteamento, a melhor saída é pela caixa 2. O que ele faz? Ele vai enviar esse tráfego pelo ISL. Então é importante o dimensionamento do tráfego não, pessoal, dimensionamento das portas ISL de forma correta. Então sempre façam um cálculo, oversubscription, etc. E sempre imagine um cenário onde só uma das interfaces vai estar funcionando aí na camada de acesso para uma única caixa. Né? Pensem se esses dois links, por exemplo, seriam suficientes para segurar todo o tráfego ou encaminhamento de tráfego para essa segunda caixa. Então esse é um ponto importante. E eu vou mostrar para vocês como configura o ISL dentro de um cluster de VSX. Eu tenho o Keep Alive também. Nesse cenário aqui a gente vai, entre aspas, usar uma porta física, mas nas últimas atualizações do OSCX eu tenho algumas maneiras de fazer isso. Aí na hora certa aí eu comento com vocês sobre. Tenho mais duas variáveis importantes aqui também. Uma é o que a gente chama de Active Gateway, Active Gateway. O que isso faz? Então imagine aqui que eu tenho uma interface VLAN 100 configurada nos dois switches e esse switch core aqui é o L3 da rede. Tá? Então eu vou ter, por exemplo, 10.10.101 aqui, 10.10.102 aqui desse lado. Tá bom? O que acontece nesse caso? Para onde que vai o tráfego? Esse é o ponto. No passado, a gente utilizaria um VRRP. E qual que é o problema disso? Eu teria um único switch atuando como master da rede. Então, no VRRP, eu tenho um conceito de Active Standby. Isso aqui é uma evolução do VRRP. Então, aqui eu tenho um conceito de ativo-ativo. Então, eu vou ter esses endereços, né, que eu comentei com vocês, configurados nessas interfaces VLANs. Porém, eu vou configurar também um IP virtual, bem parecido com o VRRP. E eu configuro uma variável extra aqui, que é um virtual MAC, que vai ser responsável, o mesmo virtual MAC vai ser responsável pelas duas caixas. Então, com essa manobra, eu consigo manter as duas caixas respondendo para a VLAN 100. Ou seja, eu tenho um tráfego aqui ativo-ativo. Então, essa é uma vantagem extremamente interessante, importante, principalmente quando essas caixas vão atuar como L3 da rede. Bom, pessoal, acho que de slide, esse é o último slide que eu tenho para passar. Rapidinho aqui, só para a gente já passar algumas instruções para vocês da parte de configuração. E aqui eu tenho um cenário eu olhando para a camada superior aqui. Né? Então, nesse cenário, qual que é a vantagem? Eu consigo atuar de forma independente. Então, se eu tenho um ISP1 aqui sendo conectado nesse switch e um SP2 sendo conectado no segundo switch, eles se comportam de forma independente. Ou seja, eu vou ter um peer aqui entre essas duas caixas e um peer aqui entre essas duas caixas. Tá? E aqui eu poderia ter um ponto a ponto de USPF entre elas para compartilhamento de rotas, por exemplo, passando pelo ISL. Mas isso é muito interessante, porque do ponto de vista de roteamento, elas são independentes. Consigo subir processos de roteamento independentes, coisa que eu não conseguiria fazer no VSF também. Bom, beleza, pessoal. Falei bastante, mas eu acho que era importante compartilhar esses detalhes aqui com vocês. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chavear para uma outra tela que eu tenho aqui, tá bom? E eu vou fazer alguns comentários antes de finalizar o vídeo. Então, primeira coisa que eu vou até testar aqui, pessoal, eu vou adicionar minha webcam aqui nessa conversa agora. O que eu estou usando aqui para a gente fazer essas configurações? Eu vou usar o IVNG. Para quem não conhece o IVNG, ele é um emulador aí de redes profissional. Então, hoje, eu tenho ele em duas versões. Então, esse é o site, iv-ng.net. Se eu for na parte aqui de download, e aqui é o primeiro detalhe para quem não conhece, tá? Eu vou ter uma versão que eles chamam de Community e uma versão que eles chamam de Pro. Tá? Pessoal, eu estou usando a versão Pro
mas ela é paga. Você tem que pagar aí, é uma licença, se eu não me engano, de 14 meses, algo nesse sentido. Bom, então, e não é necessário, tá? Depois, mais para frente, eu posso até explicar o porquê que eu estou utilizando a versão Pro, mas eu já usei por muito tempo a versão Community. Inclusive, eu passei numa prova de switch da HP Aruba Expert de laboratório, com 8 horas, etc., usando a versão Community, sem nenhuma limitação que impediria aí o estudo. Tá? Então, o que eu vejo que o pessoal comete alguns erros é entrar aqui na parte de download, né? E a primeira coisa que aparece aqui já é a versão Pro. Aí a pessoa faz o download e depois não consegue avançar, não consegue iniciar as caixas porque você não tem uma licença. Então, se descer um pouquinho aqui, vai ter a versão free, que eles chamam de Community. Então, vocês podem fazer o download, pessoal, dessa versão. E aí tem formato ISO. Eu recomendo já fazer o download da OVF, que ela já vem pré-setada. E esse é o primeiro passo. O segundo passo é vocês fazerem o download do sistema operacional do Switch, que vai rodar de forma virtual. Então, nesse cenário aqui, eu estou entrando no portal de suporte da HP Aruba, que é o asp.arubanetworks.com. O que vocês precisam fazer aqui? Obviamente, tem que ter uma conta de parceiro para conseguir fazer o download. Com vocês logados aqui no site, vai em Software and Documents, e aqui eu consigo clicar em Suites. Clicando em Suite, a gente consegue fazer um filtro aqui por software. E a gente consegue fazer um filtro por CX, que é o que a gente vai olhar agora. E um pouquinho mais abaixo, eu tenho o tipo de arquivo. E a gente seleciona o OVA. Então, quando eu faço isso, aparece os simuladores, que a gente chama. E a versão mais atual na data desse vídeo, que hoje é 15 de fevereiro de 2024, essa versão 10.13.000. Bom, então aí basta vocês fazerem o download desse arquivo. E aí, pessoal, em seguida, vocês precisam carregar isso dentro do IVE. Como que a gente faz? É bem simples. Voltando aqui para o site do IVE, em documentação, eu tenho como criar imagens, eu tenho, por exemplo, como instalar o certificado SSL dentro do IVE. Então eu tenho vários tutoriais, na verdade, né, de como fazer isso. E aí, pessoal, tem aqui How to Create Images. Se vocês olharem, ó, tem uma lista enorme de equipamentos com tutoriais. Dá um Ctrl F aqui, digitar CX. Eu tenho aqui Aruba CX Switch. Clicando aqui, ó, ele vai me trazer um tutorial de como fazer isso. Então, deixa eu validar uma coisa aqui. Eu acho que dentro do meu disco, olha, eu tenho uma versão aqui que eu não instalei ainda, que é essa 10.12, tá bom? Então, como que faz? Vocês vão basicamente dar um SSH dentro do IVE, obviamente depois de instalado. A senha padrão, pessoal, é root IVE. Então, usuário root, a senha é IVE, e depois ele pede para você trocar a senha. Isso é um Linux, tá bom? Então, eu vou acompanhar um tutorial com vocês aqui. Ó. O que ele pede para você fazer primeiro? Criar uma pasta com o nome de ABC e depois entrar dentro dessa pasta. Então, vamos lá. mkdir ABC. Vamos ver aqui, ls-l. Eu tenho essas duas pastas aí. Vamos dar um CD na pasta ABC. A ls, ó, não tem nada, a pasta está em branco. Agora, o que ele fala para você fazer? Ele fala para você fazer o upload, ó, do arquivo da OVA dentro dessa pasta. Qual que é a maneira mais fácil de fazer isso? Se vocês clicarem, eu tenho na verdade o WinSCP. Então recomendo que vocês façam
o download do WinSCP. E aí eu já tenho aqui ele apontado para o meu IF, que é um 72.18.106.215. Eu vou dar abrir aqui. Ele vai pedir a senha de acesso. Conectei. Então, do lado direito é o IF, do lado esquerdo é o meu PC. Então, observe que eu tenho a pasta aqui ABC. Eu entro nela. O que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar esse arquivo para cá. Então, essa é a maneira, pessoal, na minha opinião, mais fácil de você transferir arquivos entre a sua máquina Windows para essa máquina virtual Linux do IF. Então, o arquivo está aqui dentro. Então, agora, o que ele fala para você fazer? Ele fala para você fazer o unzip desse arquivo. Então, vamos voltar lá. Vamos dar um ls de novo. O arquivo está aqui. Então, a gente vai dar um unzip. Aruba. Dá um tab que ele completa, tá? Então, ele está fazendo o unzip disso agora. Feito. Dá um clear aqui. Vamos dar um ls de novo. Então, agora eu tenho os arquivos aqui dentro. Então, o que ele fez? Ele pegou esse ponto zip aqui em vermelho e extraiu esses arquivos. O que ele fala para a gente fazer agora? Ó? Agora a gente vai extrair a OVA. Então tem um comando aqui que chama tar xvf. Vou copiar esse comando aqui. E aí eu só tenho um OVA aqui dentro, né? Então a gente vai fazer em cima dele. Vou fazer o mais fácil aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Então agora, ó, dessa OVA, ele criou um OVF e um VMDK. Se a gente der um ls aqui menos L, ó, eu tenho esses dois arquivos aqui que são novos. Tá? Aí, pessoal, com isso feito, o que ele pede para a gente fazer aqui? Ó? Ele pede para a gente converter o VMDK, que ele chama. Tá? Então, vamos copiar esse comando aqui. Vou colocar nesse bloco que eu já estou marcando alguns IPs para a gente configurar. Então, onde a gente vai ter que mexer aqui é no VMDK. A gente vai ter que substituir essa linha aqui. Então, vamos pegar o nosso VMDK, que é essa linha. Copiei. Agora a gente trocou. Então, vou ter que aplicar esse comando aqui. Vamos dar um Ctrl C nele. Vou aplicar. Então, ele está fazendo a conversão. E ele já vai jogar para uma pasta aqui em específico. Então agora, o que ele está pedindo para a gente fazer? Vamos criar uma nova pasta. Então, na verdade, no passo anterior ele só fez a conversão, pessoal. Então aqui a gente cria uma nova pasta. Eu vou mudar o final dela para 1012. Então, que é a imagem que eu estou subindo aqui como exemplo. Então, a gente pode criar aqui. Nesse caminho, a gente criou uma pasta que chama Aruba CX-10.12. Fiquem espertos com esse final aqui, ó. Que tem que seguir essa nomenclatura, esse traço, esse ponto. Ele explica aqui no documento, tá bom? E agora eu vou movimentar esse arquivo que a gente criou agora para essa pasta. Tá? Então, basicamente aqui nesse comando, eu tenho que mudar o final. Então, tem um barra aqui, copiar esse arquivo. Então, fiz o moving dele. Por fim, ó, ele pede para eu voltar para a raiz. Então, eu estou aqui na raiz e ele pede para eu deletar essa pasta. Ó, deletei ela, se a gente der um ls, ela não existe mais. E ele pede para executar esse comando aqui no final. Pessoal, é isso. Tá? Então, a instalação do switch dentro do IVE é isso. E você vai seguir esse processo basicamente para qualquer equipamento. Putz, quero subir um Firewall. Você pode. Quero subir um Windows Server. Pode. ClearPass, consegue. Com qualquer coisa que vocês quiserem subir, é basicamente esse passo aqui. E agora, se eu entrar dentro do IVE, vou atualizar ele aqui. Não se preocupem com as pastas, tá? Eu criei uma pasta que chama NetSec Hub. Aqui dentro, ó, eu já criei um projeto que ele chama. Que você cria
E ó, na verdade é um lab que ele chama, tá? Adicionar novo lab. Então eu já criei, ele chama VSX com essa extensão, UNL, que é uma extensão do IVE. Eu posso dar um open aqui agora. E se eu apertar o botão direito, essa instalação do IVE é nova, tá, pessoal? Instalei não faz nem um mês e acabei não usando mais. Então, se eu der agora aqui botão direito, ó, Node, basicamente está limpo, com exceção que eu tenho o switch aqui da OSCX. E aqui, ó, eu posso escolher a imagem. Então, observem que eu já tinha feito isso para a imagem mais nova, a 10.13, e a gente subiu agora em conjunto essa 10.12. Mas nós vamos utilizar aqui a 10.13, tá, pessoal? Então agora vamos encaminhar aqui para a parte final do vídeo, vamos fazer esse setup inicial aqui rapidinho. O que é importante vocês saberem? Ó? Por padrão, ele vem configurado com 2 CPUs, 4 GB de RAM e 7 portas Ethernet. Eu consigo mexer nisso. Tá? Então se eu precisar, por exemplo, subir 10, 15 conexões, depende muito do tamanho do lab, é só eu ajustar essa quantidade de portas Ethernet. Então esse é um ponto. O que eu preciso fazer aqui? Nome, ó, eu gosto de mudar o nome aqui, ó, vamos setar aqui Core 1. O que dá para fazer também, tem cenários que eu vou subir uma quantidade maior de suítes, eu vou subir 5, 6 suítes de uma vez. Eu posso alterar aqui, ó, Number of Nodes to Add. Então eu vou colocar 2 aqui, que é o que a gente vai usar. E, pessoal, só para esqueci de comentar, essa parte de CPU e RAM, vocês conseguem customizar. Então, dependendo do PC que vocês estiverem rodando, pode diminuir isso aqui, por exemplo, para 1 GB de RAM. Talvez fique um pouco lento, mas vocês vão conseguir simular o necessário nesse lab aqui. Então, nesse caso, ó, o que vai acontecer? Eu vou spamar aqui 2 nodes e ele vai vir com o nome de Core 01 e a gente vai editar o segundo. Então, ele veio aqui. Vamos dar um editar. Então, vou mexer aqui no nome. Core 1. Vou editar aqui. Core 2. Primeira diferença do IVE Professional para o Community. No Community, que é o que eu acredito que a maioria vai estar utilizando, eu só consigo fazer conexões com os equipamentos desligados. Nesse modo que eu estou aqui, que é o Professional, eu consigo fazer conexões com os equipamentos ligados. Então isso é importante que vocês saibam. O que a gente vai fazer aqui então logo de cara? Vamos criar uma conexão entre eles. Vamos usar as últimas portas aqui, ó. Então, essas duas portas, a 6 e a 5, a gente vai utilizar para o ISL, configuração de SL. E eu vou deixar uma terceira porta aqui para a gente configurar o Keep Alive. Então, a gente pode deixar na porta 4. Por último, pessoal, o que eu quero fazer? Eu posso acessar esses suítes usando o Guacamole, que é um back-end que eu tenho aqui dentro do IVE para acessar a CLI dos equipamentos. Mas eu gosto de acessar eles da minha própria rede. O que eu costumo fazer? Tem como adicionar aqui, ó, botão direito, o que eles chamam de Network. E aí eu tenho algumas opções aqui, ó. Bridge, várias opções de cloud, internal. Esse NAT, pessoal, é exclusivo também do modo Professional. Mas aqui tem uns casos muito específicos, eu vou usar ele no cenário de SD-WAN, quando eu for fazer um lab de SD-WAN com vocês. Nesse caso, eu vou usar Management, que é basicamente um bridge para a interface onde meu IVE está configurado. E aí começa as variáveis, eu posso ter várias interfaces no meu PC, sendo destinadas para tipos de conexões diferentes do IVE. Nesse caso aqui eu tenho 2 interfaces e, de novo, aí depende do use case. Então eu vou setar ela. Dá para a gente editar esse ícone aqui. Sei lá, vamos colocar um ícone aqui de cloud. E aí o que eu costumo fazer? Esses equipamentos eles estão simulando um switch que possui interfaces físicas de gerência. Ou seja, eu consigo fisicamente isolar
o Management Plane, que é o que a gente conversou no início. Então, se eu conectar essa nuvem aqui, ó, eu tenho o MGMT, tá vendo? É uma interface separada. Então, eu vou conectar a interface de gerência dos equipamentos nessa nuvem. E agora, pessoal, basicamente eu inicio esse switch, tá? Eu dou um start. Tem um botãozinho aqui do lado que eu posso dar um start em todos os nodes, ou eu vou um por um aqui. Recomendação de quem já usou muito o IVE. Se vocês estiverem rodando um lab aí com 10, 12 equipamentos para uma prova, por exemplo, para teste, vai ligando aos poucos. Liga uma etapa primeiro, depois liga uma outra etapa e você vai evitar vários problemas aí. Então, o que eu comentei com vocês? Tem um guacamole aqui no background. Então, se eu clicar aqui no Core 1, ó, aqui, essa telinha aqui eu já acho também que é algo do Professional, pessoal, mas não vou conseguir confirmar agora. Mas enfim. Então eu tenho aqui já a tela de login do Core, né, do Core 1. Como que funciona aqui? Esses suítes, eles vêm sem senha. Então é admin sem senha. Quando você dá admin sem senha, ele pede para você configurar uma senha. Então vou configurar o padrão que eu utilizo aqui. E agora eu estou com acesso ao Core 1. O que eu vou fazer aqui rapidamente? Eu vou dar um conft nele. Vou dar um hostname. Vou deixar como Core 1 para a gente não se confundir aí. Core 01. Então esse é o Core 01. Vamos gravar isso. E aí, pessoal, lembra da interface de gerência? Show interface MGMT. Como que ela está configurada por padrão? Ela está configurada com DHCP. E essa interface minha do IVE, ela não é DHCP. Então eu vou entrar dentro dessa interface. Vendo que ela está com IP DHCP. O que eu vou fazer aqui? Eu deixei separado o IP para cada. 172.18.106.40. Então vamos lá. IP static 172.18.106.40/24. Deixa eu deixar um ping aqui rolando. Então, ping 172.18.106.40. Bom, já está respondendo aqui. Outra coisa que dá para a gente fazer é configurar o default gateway. Então, vou colocar aqui 172.18.106.1. Aí vou memorizar. Vamos fazer o mesmo no segundo e a gente finaliza por aqui. Senão vai ficar muito grande o vídeo. Então é admin sem senha. Configura a senha default. Aqui também. Então vamos dar um conft hostname core 02. Interface MGMT. IP static. Deixei separado aqui o 41. Vê se funciona esse Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Funciona. E o default gateway é um 172.18.106.1. Vou dar um save nessa config. Vamos pingar aqui o 41 também, para ele estar respondendo. Então, a partir de agora, pessoal, o que acontece? Eu posso estabelecer uma sessão direto do meu Windows aqui, sem precisar usar a parte web do IVNG. Então, por exemplo, 172.18.106.40. Vou tentar aqui para vocês visualizarem. Admin. A minha senha default, que eu acho que eu errei. Vamos ver. Deu certo. É isso. Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Nos próximos vídeos, eu vou começar a entrar realmente na configuração do VSX e a gente vai até o modo mais avançado. Então, eu acredito aí que a gente vai gravar uns 4, 5 vídeos para cobrir todos os tópicos relacionados à configuração de VSX. Então, agradeço aí quem acompanhou até agora. Reforçando, estou à disposição para a gente fazer conexão, estou à disposição para tirar dúvidas, se vocês tiverem alguma. Me procurem no próprio LinkedIn ou podem deixar um comentário aqui nesse próprio vídeo que a gente vai conversando e
vai avançando aí nas próximas etapas. Obrigadão aí, pessoal. Até a próxima.